Saudações, galera! É com muita satisfação que estamos começando hoje mais um episódio do Sportline. Muito boa tarde a todos. E hoje nós vamos falar um pouco sobre políticas públicas, né? Com esse convidado aqui, o pastor Vanderlei de Souza, conhecido como Pastor Souza. Oi. Beleza? Ô pastor, muito obrigado por aceitar o convite, por separar um pouquinho do seu tempo para vir falar um pouco sobre seus projetos. Já sei que tem um projeto bacana aqui que se chama Missionários, Associação até os Confins da Terra. Glória a Deus. Vamos falar sobre isso. Eu quero que explique aí para a galera como que funciona isso. Vanderlei de Souza é candidato a deputado estadual, né? Isso, 2750. Bacana. Pastor, fala mais sobre seus projetos. Como que começou na política? Como que foi a sua ideia de repente, um pastor resolve fazer um pouco mais, além do que já faz, né, pela comunidade, no seu trabalho de pastor? Olha, quando eu iniciei na política foi quando eu percebi que a igreja tem que ir além dessas fronteiras. Que realmente a Bíblia nos ensina que Deus, ele não habita em templos construídos pelas mãos humanas, quer dizer, o templo de barro, a casa onde as pessoas se reúnem para congregar. Que Deus habita dentro do Homo sapiens, ou seja, o ser humano. É ali que é a morada de Deus. Quando eu comecei a perceber muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas passando por necessidade e o descaso do poder público, sempre candidatos ou pré-candidatos aparecendo, aqueles que já eram eleitos aparecendo e fazendo N promessas para o povo e nunca conseguiram cumprir as promessas que faziam. E o povo ficava decepcionado e começava a odiar e afastar da política por esse motivo. Temos essa cultura nossa no Brasil, né, que é eu detesto política. Acho que política não é para ser odiado, é para ser entendido, né? Temos Correto. esse dever de entender, nós cidadãos, eu falo como cidadão comum, entender o que é política, como que funciona esse jogo político, até porque para saber selecionar, saber escolher. No dia de apertar o verdinho lá, saber escolher certo, né? O senhor trabalha também na segurança pública, né? Eu sou funcionário público estadual do estado de Minas Gerais. Há quanto tempo? Há 20 anos. 20 anos, bastante. Bastante. E pastor há quanto tempo mesmo? 28 anos. Há mais tempo ainda. Mais tempo. Bacana. Fala desse projeto. A Associação Até os Confins da Terra, ela nasceu no coração do nosso presidente, que é o pastor José Paulo das Missões. Nós somos integrantes desse grupo e a nossa missão é levar dignidade àquele que não tem. Nós sempre deparamos com pessoas carentes, deixadas aí pelo poder público, e nós descobrimos que no norte de Minas existia mais ainda essas pessoas. Nós atendemos as famílias aqui da região metropolitana, de Betim, Contagem, onde tem uma família carente, a gente faz um junta, né, de pessoas também, pessoas assalariadas, outras ganham mais, alguns microempresários. Então a gente faz aquele junta, vai lá, leva um alimento, e se tem uma casa caída, a gente vai lá, ajuda a reformar a casa, e estendemos esse projeto para o norte de Minas. E no norte de Minas, ali a gente assiste em torno de 350 a 400 famílias a cada 3 meses que viajamos para lá. O senhor já faz esse trabalho independente de política, né? Independente de política. Já iniciamos esse trabalho há aproximadamente 13 anos. Nunca teve ajuda política? Não, nunca tivemos ajuda política. E isso também ajudou a me motivar a vir para a política. Sim. Porque é muito difícil quando você chega perto de alguém, você chega no estado das Minas Gerais e você vê uma política salarial onde o cidadão percebe ali mensalmente um salário de R$ 1.218, R$ 1.280 mensais. Quer dizer, subentende que esse salário o cidadão consiga sustentar seus filhos, sua família, independente de número de filhos que ele tiver. Pagar um aluguel, dar uma escola digna para o seu filho,
ter o seu carro, viajar com sua família para a praia, para curtir, para fazer alguma coisa pelo menos uma vez por ano. Subentende que o salário de R$ 1.200 dê para fazer isso. Aí você olha um auxílio, moradia de um político, dá 2 vezes, 3 vezes mais. Você chega no político e vai olhar lá o Bolsa Escola dele, o Bolsa Paletó, você cai de costa. Não tem condições, é um absurdo. Onde que está a isonomia? Não existe isonomia, não existe respeito pela dignidade da pessoa humana. Então, o meu projeto é trazer de volta e devolver à sociedade, a cada pessoa, a dignidade que lhe assiste. Então, o senhor acha que estando lá em cima, né, lá no Legislativo, vai ter mais ferramentas, né? Com certeza. Mais contatos também para poder... Vou ter mais ferramentas, vou ter mais contato, vou poder denunciar, que o que eu não posso fazer aqui embaixo, lá eu vou poder denunciar. Aqui a gente vê as coisas, infelizmente um reclama, o outro reclama, e vai para o fim de semana, um vai tomar uma cerveja, o outro vai passear, vai para um estádio jogar bola, vai brincar, vai ver a família, acaba por esquecer. Lá em cima não, nós vamos trabalhar duro e vamos denunciar, para que a dignidade da pessoa humana seja novamente restabelecida. Eu queria entender mais sobre esse projeto, como que ele foi criado e como que o senhor... Que é um projeto que já vinha em andamento e o senhor no bom sentido, que não é fácil, mas o senhor entrou nesse projeto, esse projeto te apoia e pelo que eu estava dando uma olhada no Instagram, ele se estende até para outros países, né? De uma forma muito eficiente, muito bonita até. Em questão de outros países, eles têm um trabalho idêntico. Não é o mesmo da Associação Até os Confins da Terra. São trabalhos idênticos ao que nós fazemos. Sim. Mas o fundador desse projeto foi o senhor mesmo? Não, foi o pastor José Paulo. Ah, sim. Entendi. Mas continua falando sobre esse projeto. Como que hoje ele está no norte de Minas, mas como que o senhor pretende ampliar isso? Uma vez que estando lá no Legislativo, isso vai ser possível, né? Isso, com certeza. Nós temos todo um projeto, nós ganhamos ali 10 mil metros de terra, nós fizemos um poço artesiano, e nesse poço artesiano que nós fizemos uma perfuração de 21 metros, e lá está jorrando 85 mil litros de água por hora. Nós vamos criar lá uma horta comunitária, vamos tentar levar empresas para lá, vamos tentar devolver a dignidade para aquelas pessoas. Porque são inúmeras pessoas e a fome é negra. Não tem como. Não tem de quase 13 anos que a gente faz esse trabalho, não teve um dia que eu fui no norte de Minas que eu não vi uma situação diferente, que não me comoveu, que não me fez chorar. Você considera que é um local esquecido? É um local esquecido. Tem um número, só para a galera de casa aí ter uma noção melhor da importância até desse projeto. Você tem um número de pessoas ou de famílias que é beneficiado, que é ajudado por esse projeto? Olha, nesse projeto nós assistimos em torno de 360 famílias, por enquanto. Porque o norte de Minas, quando eu cheguei lá pela primeira vez, um senhor me disse assim: olha até onde os seus olhos alcançam. Eu olhei, até onde os meus olhos podiam alcançar. Ele me disse novamente: agora multiplica isso 200 vezes mais. Esse é o norte de Minas. Então, nós ainda estamos numa fagulha do norte de Minas. Nós estamos no comecinho do norte de Minas. Nós ainda não aprofundamos onde temos que chegar, no seu todo. 300 famílias, pelo menos. 360 famílias são assistidas. Famílias. Nós temos cadastradas. E ainda não é nem o começo, né? Não é nem o começo, não chega nem perto. E aí tem uma forma da galera que está lá nesse projeto lá, que está próximo ali, que esse vídeo vai alcançar muita gente. Quem precisa, como procurar? E quem deseja ajudar esse projeto, como procurar também para poder... Só acessar a página no Facebook, Associação Até os Confins da Terra. Lá vai ter todo o passo a passo necessário que ele precisa. A pessoa que ele vai direcionar para fazer as doações. É só ele entrar que a gente... Tanto para quem deseja ajudar... Isso. Se quiser também, posso deixar o telefone aqui? Pode ficar à vontade. Tá.
Lembrando, galera, que esse é um episódio especial do Sportline. Normalmente o programa a gente costuma falar sobre saúde, esporte, e hoje nós achamos importante trazer um político, uma pessoa que já vinha fazendo um trabalho na igreja, né, salvando pessoas, salvando almas, e agora entendeu que o trabalho de um pastor não precisa ser restrito só a uma igreja, só a uma comunidade. É um trabalho que pode ser estendido a Minas Gerais inteiro, né? Olha, pode ser estendido, eu não vou ser demagogo, eu sou muito positivo naquilo que falo e procuro ser muito verdadeiro e ético, porque ainda na minha infância, eu tive uma infância muito triste. Eu tive a infância não porque meus pais não podiam me sustentar, mas minha família é uma origem muito pobre, meus pais vieram para aqui, eu ainda nasci aqui, tinha um irmão que ainda é o mais velho, era criança. Então, meus pais analfabetos vieram para aqui, vítimas, né? Mas foram analfabetos, mas a minha maior faculdade que eu tive na minha vida foram com os meus pais, que me ensinaram os valores da vida. E eu, mais ou menos com 9 anos de idade, 8 anos, eu não aguentava ficar mais em casa. Então, eu vivi pelas ruas. Saía para as ruas, ficava uma semana fora, voltava, ficava 15 dias fora, voltava. Eu não conseguia ficar mais em casa, porque nas ruas eu conseguia ter aquele alimento que eu queria. Dentro da minha casa sempre estava faltando alguma coisa. Eu sempre via aquele sofrimento, mas eu sempre acreditei na vitória. Eu sempre acreditei na vitória, persisti, estudei, graças ao bom Deus, com muita luta, muito preconceito, e por isso que bate em mim aquela sede de justiça. Porque hoje, infelizmente, o cidadão ele não tem nada para oferecer. Quando chega o final de um mandato político, que vem umas novas eleições, as pessoas oferecem ali trabalhos de 50, 100 reais por dia, a pessoa acaba exercendo esse trabalho, porque necessita, por necessidade. E quando acabam as eleições, a pessoa não tem mais compromisso com as pessoas e some. Aí as pessoas ficam ali no sofrimento, na mesma merlinda, e aquela pessoa que estava ali precisando de ajuda acaba tendo um sofrimento ainda maior, e nisso envolve não só ela, mas talvez com o voto dela, com as pessoas que ela persuadiu naquele momento, milhares e milhares de pessoas estão sofrendo. Você vê que hoje a gente não tem uma educação de ponta nas escolas públicas. Você vai fazer um concurso público, a criança estuda numa escola pública, e quando ele vai fazer um concurso público, ali tem matéria que ele nunca viu na sua vida. Ele vai fazer uma prova, tem matéria ali que ele nem sabe como funciona. Parece que é algo até proposital, né? Até proposital, para a pessoa não subir no poder. Então, quando eu falo com você que eu não carrego, eu não gosto de andar com a mentira e não me envolvo, né, com corrupção, eu digo a você da seguinte forma: se as igrejas, que eu não quero nem mencionar o nome, mas se começar a me tocar, mexer muito, eu menciono, quisessem acabar com a fome do povo de Norte de Minas, acabariam. Infelizmente, não fazem nada. Onde está o Deus deles? E se eu vou ser criticado por isso, aleluia, mas vou ser criticado porque eu estou falando a verdade. Eu sempre prego que a verdade ela é maior do que todas as religiões. Infelizmente, não é todo líder religioso que tem essa sensibilidade, né? Não. Você disse que ia falar o telefone. Vou passar o telefone do pastor José Paulo, que é o presidente da associação, 969-9666-5365. Esse número é para quem queira ajudar, né? Isso, no projeto. Isso, 9666-5365. Para a pessoa que está necessitando também de alguma coisa, é o mesmo contato. É o mesmo número. Isso, é o mesmo número. A gente não garante de sempre ter, porque a demanda é muito alta. Infelizmente, né? A demanda é muito alta. Mas tendo, é com maior prazer que a associação Até os Confins da Terra vai até essa pessoa assisti-la. Entendeu? E tem bastante gente que ajuda ou ainda está engatinhando nesse sentido? Porque, infelizmente, tem muito empresário que poderia ajudar e não ajuda. E tem muitos que, às vezes, nem tem empresa assim com uma rentabilidade tão grande, mas está ali de bom grado, né? Olha, foi ano passado, se eu não me engano, nós conseguimos colocá-la como utilidade pública
no município, mas ainda não recebemos nenhuma verba municipal para estar ajudando. Empresário, nós devemos ter ali alguns empresários que ajudam, mas não é aquela ajuda assim que realmente a gente pode ficar descansado. As pessoas sempre estão ajudando com um pacote de arroz, uma cesta básica, outros ajudam com 10, outros ajudam com 5, outros ajudam com uma caixa de leite, outros ajudam com 5 caixas de leite, e a gente vai fazendo esse junta. E assim a gente assistindo as famílias carentes. Outros com mão de obra, né? Outros com mão de obra, isso. A gente estava conversando aqui antes, né, desse episódio, antes de começar. Muita gente faz mutirão para construir. A gente pega, alguém tem alguma telha velha, tijolo sobrando, a gente faz um mutirão, junta, compra o tijolo, compra a telha, os pedreiros vai lá com a mão de obra, faz aquele negócio, levanta a casa da pessoa. A gente tem casa lá que foi levantada em Ribeirão das Neves, né? Uma casa de um senhor que foi levantada em Ribeirão das Neves. Nós temos uma outra agora que perdeu a casa, que foi queimada, né? Foi queimada agora, deve ter uns 3 dias lá no norte de Minas também. E tá lá, a galera reúne para reconstruir. A gente reúne para fazer isso. A galera reúne para estar fazendo isso. É um trabalho realmente muito bonito. É um trabalho que... Muito essencial, né? Olha, me dói muito, sabe por quê? Quando eu chego numa matéria e vou fazer uma pesquisa, eu observo lá que foi liberado 4,9 bilhões para uma verba partidária para o pessoal fazer campanha política. Por que esse dinheiro não é investido, não é revertido novamente ao povo, não é investido na educação, não é investido na saúde do povo, na moradia, para dar dignidade à pessoa humana? Se a pessoa quer fazer política, faça com seu dinheiro. Declara e faça com seu dinheiro, não com o dinheiro público. E hoje nem é tão difícil assim fazer política sem muitos gastos, porque temos as redes sociais, temos a tecnologia a nosso favor. Olha, eu preciso de apoio do povo. E preciso do voto para mim poder estar lá, para lutar, para fazer a diferença. Porque se o povo não acreditar naquele que está querendo fazer mudança, dificilmente quem já está lá e não fez, irá fazer. Ô pastor, eu queria te pedir para falar alguma história assim, que realmente te comoveu, que te motivou. Eu sei que histórias tristes, esse programa ele gosta de falar histórias boas, histórias alegres, mas as histórias tristes muitas vezes fazem a gente repensar, fazem a gente refletir. E com certeza teve uma ou várias histórias que te motivaram a começar esse trabalho, que te sensibilizou a começar esse trabalho. Olha, desde o início, como te disse, desde a minha infância, eu já era motivado e revoltado com as coisas, as injustiças que vêm acontecendo. Com o sistema, né? Com o sistema, até mesmo pela minha infância, né? Tive uma infância muito sofrida. E sempre quando você passa nas ruas, você vê alguém vivendo debaixo de uma marquise, ou como diz, você vê um cidadão ali com uma barrigudinha na mão, o pessoal chama de barrigudinha, né? Você vê com uma barrigudinha de cachaça, você olha para a pessoa e fala assim, muita gente olha, o cara é um vagabundo, é um sem vergonha, por que o cidadão não vai arrumar um serviço, não vai trabalhar? Ele está vendo a matéria, ele está vendo o físico daquela pessoa, ele não está vendo a psique dela. Ele não está vendo o âmago da alma, a história, o que levou ele a estar naquela situação. Ao invés de criticar, por que não procurar entender, estender uma mão amiga, conversar e poder ajudar e devolver a dignidade para aquela pessoa? Criticar é mais fácil. Criticar é mais fácil do que estender a mão, se colocar por cima de outra pessoa, como diz, acho que foi Max Weber, o homem é o lobo do homem. Você se colocar por cima e esmiuçar quem já está praticamente caído, está praticamente morto, fica fácil. Mas estender as mãos, eu sempre lembro da parábola do bom samaritano, quando Jesus Cristo contava aquela parábola, que passou um sacerdote no caminho e passou um levita. Ele estava passando, tinha um homem ferido, né? Esse homem era samaritano. Ele estava ferido, o levita passou, vazou, passou de longe.
Ele passou depois um sacerdote, ou seja, um pastor, um padre. Aquele homem também estava ferido, viu o homem ferido, não olhou para o céu e vazou. Passa um samaritano que era inimigo dele. Foi lá, pegou aquele homem, colocou nas costas, levou até a hospedaria, mandou cuidar da ferida dele, era inimigo. E virou para o hospedeiro e falou assim: vou deixar esse dinheiro com você, cuida dele. E se faltar alguma coisa na viagem de retorno, eu te pago. Então a palavra do Senhor nos ensina que misericórdia Ele quer e não sacrifício. A religiosidade afasta o homem de Deus. Então quando você vê alguém numa situação ruim, ou seja, com uma barrigudinha, ou seja, numa esquina, em depressão, deprimido, ou talvez a pessoa até muitas vezes afundado nas drogas, isso não quer dizer que você tem que passar a mão na cabeça da pessoa. Ajudar não é passar a mão na cabeça. Ajudar é dar um choque de realidade. É mostrar para aquela pessoa que tem alguém que preocupa com ela, que tem alguém que a ama e que tem alguém ali que se importa e quer ajudar a trazer ela novamente para a sociedade. Falta isso, né? Falta no isso. cenário político. Falta isso. O que eu percebo do senhor é que não se trata apenas de alguém que sofreu na infância, que teve dificuldades. Vai além. Hoje o senhor, além de ter passado por todo esse histórico que te motivou, que te sensibilizou a ter hoje essa atitude de querer ajudar, mas é alguém que está preparado também, né? Olha, calejado. E calejado. Calejado. Eu com o meu filho mais velho, meu filho caçula, ele ficou comigo, ele tinha 7 meses de vida, aproximadamente. Eu separei da mãe dele, ela foi embora e deixou ele comigo. Isso é uma longa história. E eu fui seu pai e fui sua mãe. Hoje eu costumo falar com as pessoas que ele é meu currículo. Ele está com 26 anos, casado, a esposa é advogada e ele se graduou em Direito no final do ano. Que maravilha. Com muita luta, graças a Deus. Orgulho, né? É orgulho, muita luta. Sempre ensinando o caminho do bem. Isso prova que não precisa pisar em ninguém para conseguir vencer. Não precisa. Você não precisa atropelar ninguém para você chegar aonde você quer chegar. Você precisa de determinação e de crer, porque a vontade de vencer, ela é a mais avançada das tecnologias. Tem algum projeto que, além desse, né, que você já está inserido, que já está envolvido, algum outro projeto que venha a casar com esse, a agregar nesse projeto, uma vez estando eleito? Olha, eu tenho N projetos, né, mas eu não... Tanto que no meu santinho, eu não coloquei projetos, porque projeto, para mim, quando você coloca ele atrás de um santinho, você pode até colocar, mas para mim é uma forma de vender ilusão para o povo. Por quê? Porque se eu coloco atrás de um santinho, eu vou lutar por isso, eu vou lutar por aquilo, o que acontece? Quando eu chegar, eu vou ter que apresentar aquilo na plenária. E eu vou depender de voto de 50% mais um, e se ele não for votado, não vou conseguir apresentar, fazer aquilo para o povo. Então, o que eu sempre prometo é que eu vou lutar pela dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana, ela engloba um todo. Ela engloba, primeiro, né? Eu sempre coloco Deus porque Ele é acima de tudo. Família, saúde, educação e segurança. As nossas escolas, infelizmente, estão uma vergonha. As nossas escolas, hoje, você não sabe se a criança vai para lá para estudar, o que ela vai fazer dentro de uma sala de aula. Vai aprender, né? Nós temos o projeto de dar segurança dentro das escolas. Nós temos que dar segurança dentro das escolas para os professores poderem trabalhar com dignidade. Nós temos que colocar ali dentro das escolas, eu vejo hoje nós temos aqui uma força de segurança chamada Guarda Municipal, né? Sim. A Guarda Municipal do município. Por que a Guarda Municipal do município ela está fazendo um policiamento ostensivo? Isso é de competência da Polícia Militar, um policiamento ostensivo e preventivo. Nada impede que ela possa fazer, correto? Mas por que não cria uma base, então, dentro das escolas, onde ali terá 2 agentes da Guarda Municipal para fazer ali aquela segurança o tempo todo, no horário de aula? De alunos e também profissionais, né? Os alunos profissionais, os professores não estão conseguindo mais dar aula. Infelizmente, são muitos adolescentes que hoje eles
não tem aquela envergadura diante dos seus tutores, seus professores. Eles querem falar de igual para igual, agredir verbalmente e pronto. Isso quando não é fisicamente. E quando não é fisicamente. Então, isso precisa ser mudado. Questão da saúde. Eu creio que se, não vou dizer em todos os bairros, mas a grande maioria tivesse ali um UPA, um posto médico que funcionasse ali 24 horas, em vez de funcionar ali de 8 a 5, fechou e embora, por que não continua ali com profissionais da saúde? Trabalhando 24 horas, daria muito mais assistência para o cidadão. Quer dizer, os hospitais que têm uma demanda alta, o que acontecer? Se alguém passasse mal à noite, por exemplo, aqui no Teresópolis, ou no bairro Amazonas, né? Ou em outros bairros, se alguém passasse mal durante a noite, ele não ia recorrer a um hospital, quer dizer, o hospital não ia ficar mais superlotado, ele ia recorrer ao posto de saúde. E fiscalizar, acima de tudo, fiscalizar, colocar mais profissionais de saúde para atender a sociedade, porque você coloca ali 2, 3 médicos para atender 100, 200 pessoas, ou um número que ilimitado, você nem sabe quantas pessoas vão ter lá à noite para atender essa demanda, não tem como. Você tem que colocar mais profissionais. Costuma não ter profissional o suficiente e quando tem, infelizmente, alguns profissionais que não vão para trabalhar. Isso. Que não querem trabalhar. É isso que não basta na minha matemática. Ou você chega de forma inadequada, Tudo isso tem que ser fiscalizado. E não basta a minha matemática. Você chega ali no hospital, o cidadão... Meu pai teve câncer de próstata, faleceu, e quando a gente fazia o tratamento dele, eu fui nascido e fui criado na Vila Barraginha. Então, como diz o linguajar do povo, eu sou criado morto. Eu deparava com muitas pessoas que às vezes saía o resultado, a liberação do seu exame médico. E quando esse exame médico chegava na mão da pessoa, que eles iam levar até a residência da pessoa, ou ligava a pessoa e dizia assim, o fulano já morreu tem uns 6 meses. 6 meses de atraso. Fulano já morreu tem uns 4 meses, fulano já morreu tem uns 5 meses, morreu semana passada. Quer dizer, o cidadão entra para fazer um exame, ele tem que esperar mais de 1 ano para fazer um exame. Aí, o que não basta a matemática é isso. O que eu quero entender, não consigo entender, eu acho que a sociedade em geral não entende. 4,9 bilhões para fazer política. Uma verba partidária. E isso acontecendo. Não é, entendeu? No meio do povo. Uma matemática não bate. Onde está a dignidade da pessoa humana? A pessoa, olha, só quem já sentiu a dor, só quem já sentiu fome, só quem já passou por isso, sabe do que eu estou falando. Quem nunca passou por isso, não vai entender a dor do outro. Só quem já ficou meses esperando o resultado, ou então... Só quem já passou. Na fila esperando o direito de fazer um exame, algo que era para ser em horas, né? Quando chega, ou às vezes... 2, 3 dias no máximo. Quando sai um exame de sangue, não, se você quer fazer, você tem que pagar para você fazer mais rápido, se você quiser fazer. Eu sou profissional da área de saúde, eu posso falar com propriedade. Tem exame que não dá para esperar um dia. Tem exame que o resultado daquele exame é de vital importância, que não dá para esperar uma semana para poder fazer, depois pegar o resultado e chegar nas mãos do médico para dar o diagnóstico e iniciar um tratamento ou continuar um tratamento. E a realidade é essa mesmo que você falou, 6 meses, 1 ano na fila para fazer um exame. Isso é uma matemática, isso é um absurdo. Não é só uma matemática que não bate, não é um absurdo. Aí o senhor pretende, né, pelo que o senhor está falando, lutar. Trabalhar e lutar. Bater de frente essa área, bater de frente para a dignidade da pessoa humana. Isso tem que mudar, isso não pode continuar da forma que está. Não adianta eu chegar aqui e falar da minha formação acadêmica, falar que eu sou formado em Direito, que eu sou teólogo, que eu sou psicanalista. Não adianta eu ficar falando isso. Eu tenho que falar que ele é a dignidade da pessoa humana. Como diz o finado Pinduca, não adianta falar bonito, você tem que fazer pelo povo. Verdade. E, no caso, estar preparado, conhecer os problemas e conhecer onde brigar, com quem brigar também, né? Com quem brigar, onde brigar e aonde, né, levar essa demanda. Poder descer, ser um político, entender que você está ali é pelo povo,
nem esconder entre quatro paredes e ficar ali quando o povo precisa, não tem acesso a você. É você andar no meio do povo, entender, porque uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, uma pessoa que anda, que preocupa com o povo, ela não precisa ter medo de andar no meio do povo, ela pode andar. Exatamente. No meio do povo, que o povo vai abraçar, ela vai entrar na casa da pessoa, vai alimentar, vai lutar por aquilo. Ela pode andar no meio do povo, que o povo vai protegê-la. E o povo também tem que entender que o poder emana dele. Ele que tem o poder nas mãos. O político, ele é um servidor público. Ele é um servidor público. Ele está lá para nos servir a gente, nós colocamos ele lá. E às vezes a impressão que eu tenho é que o povo não tem essa concepção. Ele acha que praticamente um ser superior, né? Assim, é um ser superior. O pessoal tem que entender que o voto é secreto. O voto sempre foi secreto. O voto vai continuar sendo secreto. Importante. Importante. Né? Nesse momento, são N pessoas que nunca pisaram na porta da sua casa. N pessoas que não sabem o que é sua dor. N pessoas que nunca soube o que é passar fome. Vão chegar na sua porta e vão te fazer N promessas. Aí compete a você acreditar ou não. Sim. A decisão. Esse é o momento de mudança. Esse é o momento de mudança. Porque se não lutarmos para mudar agora, será mais 4 anos de sofrimento. Em falando de saúde, algo que eu como profissional de educação física, estudante de nutrição, pós-graduado na área e à frente desse canal de esporte, de saúde, sempre trazendo profissionais da área de saúde para dividir o conhecimento, o que eu tenho percebido é que políticas públicas voltadas à prevenção de doenças seria um caminho mais assertivo. Com certeza. Para melhorar esse quadro que temos, que talvez milhares de pessoas que hoje estão numa fila de hospital esperando, né, um exame que é importante, um exame caro que se fosse pagado no particular, talvez as pessoas nem precisariam estar com essa doença se tivesse feito esse trabalho de prevenção antes. Não estariam se... Vou te falar, você é profissional da área de saúde também. Fico feliz de estar conversando com você. Isso. Que você e eu gosto de conversar com políticos até me dar uma aula nessa... essa sensibilidade, sabe? Eu gosto de conversar com pessoas que... Fico triste o Barroso, né? Falei o nome aqui, mas ter barrado o piso salarial. Mas a vitória, pode ter certeza, é da área da saúde. Pode ter certeza que a vitória vai ser deles. É mais uma causa, tem que viver com dignidade. Eu torço por isso. Porque o profissional da saúde, ele trabalha em 3, 4 hospitais, às vezes, 4 plantão. Como que ele vai cuidar? Me diz ali, o cidadão larga um plantão, vai para o outro, larga o outro plantão, já sai para um outro. Por que ele faz isso? É por amor ao dinheiro? Não, porque ele quer ter uma vida digna de qualidade. E o salário que ele percebe não permite isso para ele. E quando ele luta por um piso salarial digno, é barrado. Isso não pode. Isso tem que acabar. E o que chega a ser contraditório é quando você pensa que o profissional de saúde ele acaba estragando a própria saúde e a saúde da família, né? Nessa pandemia, quantas vezes o profissional da saúde não arriscou a própria vida, ou alguns morreram nessa pandemia? Exato. Quando ele trabalha 12 horas seguidas, muitas vezes 24 horas seguidas, ele está prejudicando a própria saúde. A própria saúde. E por quê? Ele precisa pagar os boletos no final do mês. Ele precisa se alimentar e ter uma família para cuidar, voltando no que eu te disse. Os altos salários que existem por aí, as regalias que políticos têm, né? Esse alto salário que tem, eles dizem que o salário que o povo ganha de 1.200 e poucos reais, alguns centavos, é o suficiente para a sobrevivência. E todos nós sabemos que não é. Não é. Infelizmente não é. Não é. A pessoa tem que trabalhar em 2, 3 serviços. Quando ele tem condições. No seu caso da saúde, você trabalha da plantão em hospital, em outro da plantão na academia, para você poder pagar os seus boletos no final do mês. Você está lutando, a equipe, a classe lutou para ter um piso salarial digno que não tem, para ter um piso salarial. Aí chega alguém... Simplesmente fala que não. Fala que não. Uma pessoa chega e fala que não. O que é estranho, né? O que é difícil de entender. Como que essa pessoa tem esse poder? E não tem essa visão. Porque o profissional da área de saúde, ele cuida das pessoas.
E ele é essencial. Talvez mais essencial do que um político, dependendo. Mas é essencial. A pessoa que depende do outro para puxar uma cadeira para ele sentar para arrumar a torga dele, fica difícil, né? Tem que pagar alguém para fazer isso, né? E ganha muito bem. Difícil, cara, pois é. E quando você fala, você ainda recebe processo? Verdade. Não pode falar? Pode não. Onde está a democracia, né? Pois é. Ô, pastor, eu queria que o senhor falasse um pouco mais daquele projeto e tentando fazer um link desse trabalho que já vem sendo feito, mas e essa luta para melhorar esse estado esse jogo, esse trâmite da nossa saúde. Eu vou falar trâmite porque é o que parece ser, para algo que deveria ser simples, que é investir certo, investir bem em saúde, se torna algo tão complexo. Uhum. Você falou uma coisa muito interessante. Veja bem, eu sempre tive isso na minha mente. A maioria das pessoas, ela adoecem por falta de prevenção. Ela não se previne. Exatamente. Por falta de prevenção. Hoje você vê que o pessoal criou uma praça de esporte onde coloca algumas coisinhas ali, uma raridade, alguém vai lá, raridade, a pessoa vai fazer uma caminhada. Você é professor de educação física também. Física. Então, se tivesse um professor de educação física em uma academia, onde o poder público pudesse fazer uma parceria pública-privada ali, onde o poder público pudesse fazer uma parceria junto com uma academia e tivesse aquele profissional que é essencial, professor de educação física, para estar acompanhando, que é o personal, né? Sim. Vai estar acompanhando ele ali. Eu tenho certeza que a pessoa ela chegaria a mais ou menos 70 anos de vida ainda jogando futebol, dando uma corridinha e fazendo sua flexão de braço. Com certeza. Né? Ela ia ter uma alimentação maior, ela ia ser orientada a alimentar de forma adequada, ela ia tomar uma vitamina adequada, ela ia levantar cedo, ela ia praticar o esporte. Isso ia ajudar porque o esporte ele é saúde. Você falou um negócio bacana sobre essas praças. Sempre foi alvo de muita crítica minha. Eu, Marcos. Eu sempre critiquei muito porque, para mim, não vale nada aquelas praças, aqueles equipamentos, se não tiver um profissional para orientar. Uma academia, uma que são equipamentos muito, eu vou falar perto do ridículo, que não dá sobrecarga, que não gera sobrecarga, que é importante para o treinamento, que não tem uma variabilidade grande de movimentos. Uma porcaria, né? Vamos falar. A pessoa faz aquilo por fazer, nem sabe o que está fazendo. Não sabe o que está fazendo. Mas, digamos, aqueles equipamentos que para mim são ridículos. Mas se tivesse um profissional ali para orientar a extrair o melhor que aquele equipamento pode fornecer para o praticante, seria bem melhor. Mas, mesmo uma academia de musculação, com todos os equipamentos certinhos, se não tiver um profissional também não vale nada. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Então, essa ideia de fazer uma parceria público-privada seria mais efetiva. E talvez mais barato. Talvez economizando dinheiro. Economizava dinheiro, economizava as superlotações de hospitais. Sem dúvida. É melhor uma academia superlotada. Melhor academia superlotada. Do que um hospital. O cidadão ele se aposenta hoje, acho que com 65 anos aproximadamente, né? Teto mais para ele aposentar. Ele tem uma vida super sedentária, não pratica esporte. Dificilmente ele vive mais 5. Exatamente. Dificilmente ele vive mais 5. Dificilmente mesmo. Eu falo porque na minha academia, eu tenho uma academia ali no bairro Ibiruçu, e eu tenho alunos de 60 e tantos anos que já tinham histórico de atividade física e estão extremamente fortes, saudáveis, os caras muito ativos. E alunos também que nunca praticaram atividade física, que estão iniciando comigo, já nessa idade, que realmente chega de uma forma bem mais debilitada. Há uma melhora sim, entendeu? Com certeza. O cara que mesmo que nunca praticou atividade física e vai dar início após os 60 anos, ele vai conseguir benefícios também. Mas se tivesse esse trabalho preventivo antes, bem antes, ele ia chegar nessa idade muito melhor. Isso é fato, isso é ciência, né? Não é achismo do Marcos ou do pastor Souza, é ciência. O Faraó, tem uns relatos que Faraó descobriu o elixir da longa vida. Eu costumo dizer que
o exercício físico, o esporte, ele é o elixir da juventude. Ele prolonga a sua vida e é um elixir da juventude. O esporte, com certeza. Ele promove qualidade de vida e longevidade, sem dúvida. Talvez esse seria o grande achado dos egípcios, com certeza. E isso desde a Grécia Antiga. Desde a Grécia Antiga. A história de quando surgiu o esporte, a Grécia Antiga já tinha essa visão de cuidar da saúde, de fazer atividade física por saúde física e psicológica, porque quando a gente fala em estética também está falando em saúde, a saúde mental. E, aliás, nessa pandemia foi o que foi atacado foi as academias, nos obrigaram a parar, então aumentou muito o número de pessoas com diabetes, com depressão, com triglicérides altos, colesterol alto. Isso por causa de uma política que eu considero burra, que é mandar parar de fazer atividade física, mandar ficar em casa. Fica em casa. O famoso fica em casa, a economia, a saúde a gente vê depois. A saúde, ela só piorou e o vírus continuou agindo. Eu nunca vou falar assim, a Covid não é perigosa, é sim. Mas a forma com que eles tentaram atacar não foi. Isso sim foi perigoso, na minha opinião. As pessoas ficaram recuadas, presas dentro de casa, né? E aquilo causou muita depressão, muita angústia. Muitos empresários, né, tiveram que fechar as portas de suas empresas. Muitas pessoas ficaram desempregadas. E falando na porta, a gente tem que gerar mais emprego para a sociedade. Porque hoje parece que esse quadro do índice de desemprego, ele foi até um pouco revestido já, foi coberto. Nós temos aqui, o pessoal não vai gostar muito que eu fale isso, mas veja bem, eu não sei, você faz compra em muitos supermercados e eu estou percebendo algo que tem acontecido, isso vem desde os cobradores de ônibus. O cidadão tirou ali a vaga do cobrador de ônibus, o motorista faz dupla função, exerce duplicidade de função. É um absurdo. Tanto ele recebe a passagem, volta a troco, ele não tem, como a lei de Newton fala, que dois corpos não ocupam o mesmo espaço, uma pessoa não consegue fazer duas funções. Isso é fato, não consegue. Ele vai acabar se distraindo, vai acabar causando um acidente, vai ter um número, vai adoecer mais rápido, por acúmulo de estresse, vai ter um problema cardiorrespiratório, qualquer um taquicardia, é por causa do acúmulo de estresse. E nós vemos isso tem que ser voltado. O emprego tem que gerar emprego e não tirar emprego da sociedade. A função de cobrador é essencial, ela tem que voltar. As empresas têm que voltar com o pessoal para trabalhar. A gente vê hoje no supermercado, é um cúmulo absurdo. Eu não sei em outros lugares, mas todos os supermercados que eu vou, praticamente, eu vou dizer para você, 70% deles que eu entro para fazer uma compra, eu mesmo tenho que embalar o meu produto. Cadê a função daquele jovem aprendiz de 16 anos, embalador, que poderia estar ali no seu primeiro emprego? Ao invés de muitas vezes estar na rua, poderia estar ajudando a família com o seu primeiro emprego. Estudando, trabalhando meio horário e gerando emprego. Não está ali. Então, quer dizer, a função do caixa. O caixa, ele fica atendendo, cobrando e embalando. E você, às vezes, tem que embalar. Isso quando o caixa embala, né? Sim. A maioria das vezes é você que tem que embalar. Sim. Quer dizer, você faz o serviço para um supermercado onde você não é funcionário do supermercado, você está trabalhando para o supermercado. Está dando lucro. E você está dando lucro para o supermercado. Enquanto isso, por causa da falta daquela pessoa, inúmeras famílias estão passando fome. Estão passando dificuldades. Nós temos que gerar emprego, nós temos que dar dignidade para o ser humano viver. Uma coisa que me ocorreu aqui é que estamos no Setembro Amarelo, que é o mês que a gente trata sobre suicídio, né? Infelizmente, muitas pessoas elas perdem o controle, não vê outra opção e cometem essa besteira, que é o suicídio. E é tratado como louco, na verdade é uma doença.
É uma doença. E nessa pandemia aumentou muito o desespero das pessoas, aumentou o número de suicídios. O suicídio, irmão, ele é uma coisa muito profunda. É uma luta que, quando você for falar da tricotomia, se for falar das 3 dimensões do homem, né? Se for falar sobre antropologia, você vai falar do corpo, da alma e do espírito. Então, o veículo da alma, do corpo, é sempre a alma. Sempre é nossa alma que programa tudo, é nossa alma que dá as regras para tudo. O nosso corpo só obedece o comando da nossa alma. Ou seja, o nosso espírito obedece o comando da alma, que dessa forma dá movimento à nossa matéria. Então, quando a alma está angustiada, quando ela não sente mais desejo de viver, é como você pegar o seu celular e clicar nele, ele não responder, se ficar batendo nele, ele não responder. Você tem aquele surto momentâneo. Você nem sabe o que você fez. Você pode perceber o suicida, se não fosse uma doença, quando ele não tentasse suicidar e não conseguisse o resultado, imediatamente, quando você tirasse ele dali, ele não poderia mais ficar sozinho, ele voltaria a se suicidar novamente. Você vê que ele demora meses, passa um tempo. Depois de muitos anos, aquela doença começa a acumular de novo, a trabalhar de novo no psique dele, ele vai e tenta se auto-exterminar, porque ele vê que é uma forma de fugir da vida sem prejudicar ninguém à sua volta. Ele dá fim na sua vida sem prejudicar ninguém à sua volta. A pessoa precisa de atenção. As pessoas, os pais, as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, irmãos, familiares, casais que estão nos assistindo nesse momento, observe seus filhos, observe seu parente, observe seu amigo, porque ela começa, quando a pessoa começa a angustiar, ele começa a ficar isolado, ele se isola, ele começa a se isolar, ele começa com a palavra, nada dá certo na minha vida, ele começa, nossa, eu não dei nada na minha vida, eu não virei nada, ele começa a falar mal de si próprio. Quando ele já começa a falar isso, ele já está num passo para entrar numa crise. Então, as pessoas têm que observar muito. Ele começa a se isolar para quê? Por que se isola? Buscando ter coragem para se auto-exterminar. Então, a família tem que observar muito isso e procurar um tratamento urgente para essa pessoa. Entendi. Ô pastor, a gente vai ter que terminar o nosso bate-papo aqui, mas eu queria falar só de um outro assunto aqui. Aquele projeto, voltando naquele projeto, ele não é só um projeto assistencialista, ele também tem uma parte que tem uma parte que é geração de renda. Explica melhor como que é isso. O projeto Até os Confins da Terra. Isso. O projeto Até os Confins da Terra... Esse lado dele, que é de gerar renda. A nossa maior busca ali é o ser humano. A nossa prioridade ali é o ser humano. É dar ao ser humano condições de viver. E, em primeiro lugar, apresentar ao ser humano um Deus que nunca se esqueceu dele. E um Deus que jamais se esquecerá dele. Um Deus que a qualquer momento está ali de braços abertos, preparado. Ele não vai fazer chover dinheiro dos céus como fez chover cordoniz no deserto quando o povo fugiu do Egito. Não é isso. Mas é um Deus que, quando ele veio ao mundo, ele prometeu a você não riquezas, mas ele prometeu dar a você a vida eterna e salvação. E que ele te ama tanto ao ponto de ter arriscado o seu único filho. Quando o pessoal fala assim que ele enviou o único filho, ele arriscou o seu único filho. Porque nós temos uma história bíblica onde Satanás foi expulso dos céus porque ele havia pecado. Cristo, quando veio aqui na terra, se ele cometesse um pecado sequer, ele também perderia o direito de voltar para a glória, de voltar para o céu. E a Bíblia diz que ele voltou em todo sólido, em todo gás e todo líquido. E está sentado à direita do Pai. Ele deu o direito de todos aqueles que estão aqui também ir para lá e ter ali uma vida eterna junto dele. Então, a nossa busca aqui, na realidade, é amenizar
o sofrimento das pessoas, reintegrá-los novamente à sociedade e dar condições a eles de trabalhar com as suas próprias mãos. De não precisar mais ficar dependendo de ajuda, dependendo de cesta básica, mas, porém, com o passar do tempo, ele se tornar um ajudador, de nos estar ajudando a socorrer outras famílias também carentes. Isso aí é sensacional, sabe? Porque isso só ajudar com uma cesta básica, com dinheiro que seja, isso aí é legal. Lógico, vai ter pessoas que vai estar em situação que aquilo é emergencial para ela, realmente precisa daquela cesta básica, porque é momento, a fome não espera. Mas ela não pode viver o resto da vida só ganhando, né? Ela precisa um dia ter a capacidade de ela produzir, ela correr atrás, até chegar ao ponto de ela ser alguém que vai ajudar também. Nós estamos com um projeto de levar agora uma reciclagem para lá, uma empresa de reciclagem, onde a gente vai reciclar, eles vão levar as coisas, a gente vai reciclar e vão dividir, gerar renda para eles. E o projeto da horta comunitária também, a gente tem 10 mil metros de terra que foi doado para a gente fazer horta comunitária e tentar revender aquilo para o SEASA, para gerar renda, para dar dignidade àquelas pessoas. Elas precisam acreditar nelas, elas precisam voltar a trabalhar, porque através delas aquilo vai estendendo, e a gente vai estendendo as mãos para outras pessoas e estendendo as mãos e levantando outras pessoas, e elas não vão ter mais a visão de ser um objeto nas mãos de outras pessoas, mas sim de ser dignas e de estar ali, de se sentir como ser humano. Oh, legal demais. Essa visão desse projeto, ela é uma visão diferente, na minha opinião. Porque não é simplesmente ajudar e depois fazer campanha política em cima. Não. É ajudar e transformar mesmo pessoas. Em 2018, eu fui candidato a deputado federal. Eu perdi as eleições com dignidade. O projeto não para. Porque o que eu faço, o trabalho que eu faço, que eu ajudo, que eu comunico, nesse meio tempo, eu faço por amor. Não é por política, é por amor à dignidade do ser humano. É cada ser humano. Se eu ganhar as eleições, vai me agregar, onde eu vou poder denunciar, fiscalizar e fazer N coisas. Mas se eu não ganhar, a obra vai continuar do mesmo jeito. Isso que é o mais importante. Essa pegada que é o mais importante. Claro, ganhando vai ter mais ferramentas, vai ter mais possibilidades. Se eu não ganhar, vou continuar com o mesmo amor, a mesma dedicação. Não ganhando, vou continuar com o mesmo trabalho. Já faço isso antes da política. Então, por isso que hoje eu bato no peito e apresento um trabalho. Eu não tenho que chegar assim, às vezes, e apresentar como eu vou fazer. Eu já faço. Legal demais. Eu ia te perguntar o que o senhor pretende fazer caso eleito. Não é nem o que pretende fazer, é continuar fazendo. Dar continuidade. E aumentar, né? Aumentar, dar dignidade ao ser humano, e não é só aqui não, até os confins da terra. Bacana. Ô, galera, esse foi um bate-papo diferente, mas agregou muito valor, né? Eu gostei muito desse nosso bate-papo, porque me deu uma visão diferente de política, e quem está nos escutando aí de casa, no celular, no tablet, também vai ter uma visão diferente de política. E na minha opinião, o que ficou? Que política quem faz é o povo, né? É o povo. Quem está lá em cima são nossos funcionários, podemos dizer assim, estão lá para nos servir. E o pastor está querendo estar lá para servir, continuar servindo, né? Porque já serve as pessoas, já ajuda, já está com esse trabalho em andamento. Só pretende potencializar, né? Pastor, quer deixar uma palavra final para a galera aí? Olha, eu quero deixar para todos vocês que uma palavra que sempre bate no meu coração, e eu sempre falo para as pessoas: não há amor a Deus se não existir amor pelo próximo. Bacana. Ô, pastor, muito obrigado. À disposição. Muito obrigado mesmo. Então é isso, galera. Esse foi mais um episódio do Sportline. E como eu sempre digo, compartilha. O que é bom tem que ser compartilhado.
compartilhar esse episódio é também uma prova de amor, né? Porque tivemos uma conversa aqui muito leve, tentamos não ser polêmicos, né? Mas tentamos esclarecer e fazer com que as pessoas pensem um pouco mais na hora de votar, analise um pouco mais, procure estudar a história do candidato, o que ele foi, o que ele é, não o que ele promete. Não é verdade, pastor? Isso, com certeza. Então é isso, galera. Valeu. Muitíssimo obrigado.